iniciando mais um programa Atitude Empreender. E hoje vamos falar sobre cinema, em especial do cinema Ultravisão de Poços de Caldas. Receberemos em nossos estúdios Leandro Túlio Marras, um apaixonado por cinema que nos contará toda a trajetória de sucesso dos 75 anos de sua família e do cinema em Poços de Caldas. O Ultravisão Cinemas foi inaugurado no ano de 1979 pelo pai de Leandro Marras. Na época, Leandro era um garoto, tinha apenas 8 anos de idade. O Ultravisão, um dos poucos cinemas de rua que ainda estão em funcionamento no país, oferece aos seus clientes conforto e tecnologia. São 4 salas de exibição, sendo que 2 são digitais. Leandro, seja bem-vindo ao Atitude Empreender. Obrigado, eu agradeço imensamente em meu nome e em nome da família pelo convite para a gente estar podendo falar um pouco aqui da história do cinema em Poços e da minha família Marras. Eu gostaria de começar assim a nossa conversa, o contar da sua história, pela história de seu pai, um italiano que escolheu Poços de Caldas para viver e desenvolveu aqui os seus negócios e contribuiu muito para o crescimento e para o desenvolvimento da nossa cidade. Gostaria que você contasse como é que foi esse percurso da chegada no Brasil, do início em Poços, como é que os negócios começaram, como que ele conduziu. Fala pra gente. O meu pai ele veio para o Brasil, ele era um imigrante italiano, num período muito difícil, que ele pegou o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele, como cidadão italiano, o governo da Itália se corria atrás de todos os italianos e para obrigá-los forçosamente a lutar na guerra. E, logicamente, que meu pai não era um desses e não queria isso para ele. Então, ele saiu da Itália, viajou o mundo, sempre tentando também, trabalhando e lutando para conquistar as coisas. Morou um tempo na Argentina. Na Argentina ele fez lá na Escola de Belas Artes, onde ele aprendeu a técnica da pintura, que ele fazia grandes quadros, que era praticamente uma fotografia, tamanha qualidade técnica dele na pintura, que ele usava sobretudo o pastel. O forte dele era o pastel. Enfim, e aí depois disso rodou o mundo, veio parar aqui no Brasil e também em Poços ele veio muito também foi muito atraído pelo clima de Poços, que é bastante similar ao europeu, de onde ele veio, de Turim, na Itália, que fica mais ao norte da Itália. Na época o clima de Poços era clima de montanha, então era bem similar ao país natal dele. E veio também aqui em Poços em função dos jogos, dos cassinos, e também pela própria ebulição que a cidade tinha na época. Então ele veio para cá, abriu uma galeria de arte lá no Palace Hotel, onde ele fazia e expunha suas obras lá. Como ele era uma pessoa ele tinha muita energia, muita vida, ele gostava de empreender, ele foi, nessas viagens que ele fez mundo afora, e era muito visionário também, por ser muito visionário, ele começou a ver que em Poços daria certo dele empreender muitas coisas aqui em Poços. Entre elas, por exemplo, o fliperama, que ele foi pioneiro na América do Sul de máquinas de fliperama. Claro que na época não tinha a conotação que tem hoje, não só os jogos em si, mas como o fliperama, hoje já é visto com outros olhos, de outros ângulos, E ele mesmo comprou as máquinas nos Estados Unidos, embarcou, veio com elas para cá, montou elas todas, porque não tinha mão de obra, não tinha técnico, não tinha nada. Ele que foi mesmo com as suas próprias mãos aprendendo a fazer. E trouxe as máquinas para cá. Então, anexo, junto ali com
o ateliê, tinha um fliperama. Depois, logo depois de alguns anos, né, principalmente pela riqueza que tinha aqui na cidade, com os jogos, os cassinos, que até Carmen Miranda passou por aqui também, a própria história das águas, né, que, se a gente voltar um pouco mais, até o Dom Pedro I também teve aqui em Poços, em virtude das águas e tal. De pouco tempo já com ele sediado aqui em Poços, ele comprou o terreno onde hoje é o Cine Vogue, que era uma vila de casas antigas e tal, e ele vislumbrava ali fazer o que era muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que ele foi muito para lá, ele se inspirava muito e gostava muito de respirar o ar dali, né? Que era montar o cinema, o Cine Vogue. Não que Poços não tivesse cinema, já tinha cinema em Poços nessa época, mas ele resolveu também ali, investir também ali, né, mesmo porque também, se o governo italiano soubesse que tinha italiano aqui e confiscava até os seus bens, né, então ele já com os primeiros recursos que ele conseguiu através, sobretudo, da pintura, ele investiu e construiu o Vogue. Enfim, toda a sua arquitetura da época, etc., mas também com o fliperama. Então foi ali, no Cine Vogue, que ele fincou também, mais do que nunca, a sua bandeira ali com o fliperama, mas mais como um centro de entretenimento, de lazer, né? Que na época era muito comum fora daqui, né? Fora do Brasil. E, feito isso, ele depois, enfim, passou por vários anos e tal. Ele não, enfim, por problemas pessoais dele, já estava um pouco cansado aqui de Poços, embora gostava muito da cidade, muito do clima, mas ele estava resolvendo sair do Brasil. Ele ia com sua mãe para a Argentina, né, voltar para a Argentina, porque ele morou um período lá na Argentina, mas a história mudou quando ele conheceu minha mãe. Aí a coisa já foi diferente, né? Aí ele resolveu não mais sair daqui de Poços, daqui do Brasil. Isso foi em 62, né? Ele, enfim, se sediando aqui, voltando a se sediar aqui em definitivo, né, que ele já tinha mudado de ideia assim que ele conheceu minha mãe, ele começou a produzir ainda mais, né, a trabalhar e a empreender ainda mais. Logicamente que o resultado disso, desse encontro do meu pai e da minha mãe, tiveram frutos, na qual eu sou um deles. Leandro, além do Cine Vogue, né, que foi inaugurado em 1939, seu pai também administrava um outro cinema. Como que era esse processo de tomar conta do seu próprio negócio e também administrar um outro que, na verdade, assim, teoricamente seria um concorrente? Para os padrões da época, ainda era possível se fazer isso, até mesmo pelo próprio jeito que se fazia cinema na época, que não tem absolutamente nada a ver de como se faz cinema hoje, né? Mas ele tinha, sim, a administração do outro cinema, no caso o Cine São Luís, né? Que lá era um cinema que era, até então, antes do meu pai assumir a administração, era regido pela Companhia Taubaté, uma empresa de fora, que também já administrava outros cinemas Brasil afora. Mas aí essa empresa Taubaté decidiu não mais trabalhar aqui em Poços. E o cinema ficou. E aí meu pai, com um empenho, uma energia incrível de trabalhar, decidiu pegar e assumir a administração, que foi até a sua morte. No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo de evolução do cinema, né? Porque você está dentro do cinema ali desde os 8 anos de idade, né? Cresceu ali dentro, né? Uhum. E faz até hoje o negócio acontecer de forma brilhante. Então no próximo bloco eu gostaria que você detalhasse para a gente como é viver o dia a dia de um negócio voltado para cinemas.
Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.